Muito bom, você chegou no lugar certo. A gente está continuando aqui e como você está vendo na nossa tela, a gente ainda não colocou esse conteúdo porque nós estamos gravando agora. Mas eu já vejo algumas coisas que para mim até tá mais fácil de ver porque não tem o vídeo, que é o voltar e o avançar. O que é isso? Se você olhar aqui embaixo, você vai ver esses dois botõezinhos aqui no canto. Dá uma olhadinha aqui, um é o voltar e o outro é o avançar, certo? Para que servem esses botões? Para você ir para a próxima página ou para o próximo conteúdo ou para voltar para o conteúdo anterior. Então, além de entrar no conteúdo pelos módulos, você pode navegar avançando ou voltando. Naquela sequência dos módulos. Isso. Então, se eu clicar, eu posso clicar avançar aqui? Pode. Ele dá até o nome. Ele até mostra o nome quando a gente passa o mouse por cima. Ele dá uma dica. Eu vou avançar, pronto. Aí eu espero um pouquinho e ele veio por um exemplo de tarefa. Isso. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então eu tava naquele que a gente tava agora, eu até posso voltar porque eu esqueci o nome. Esqueci, vamos voltar aqui. Eu clico aqui e a gente tava no continuação, que foi onde começou esse vídeo. Não faz isso ainda, porque a gente tá... Só olha. E eu clico aqui no avançar. E no avançar o próximo, que é o exemplo de tarefa. Deixa eu verificar se você não está me enganando. Olha só, continuação, exemplo de tarefa. E olha que legal, você está vendo exemplo de tarefa porque é um exemplo de tarefa. Mas poderia ser uma outra página de texto. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser qualquer coisa. Que tivesse aqui na ordem. Isso. Eu vou clicar aqui direto agora para ir para aquele exato lugar. É muito fácil de navegar. Muito. É muito fácil de navegar. E não é um voltar e avançar do seu navegador de internet. Tá bom, porque tem uma coisa muito importante também que a gente está acostumado a usar, o voltar do navegador. Que todo navegador tem. Eu estou usando o Chrome aqui, mas pode estar usando Internet Explorer, Firefox, qualquer coisa que você usa. E não é bom ficar usando esse, né? Quando eu quero voltar para os lugares. Por quê? Como é uma sessão autenticada e tudo mais, a melhor coisa é eu sempre navegar usando os ícones, botões e textos e links e tudo mais que eu encontro dentro do próprio Canvas. Isso, porque você quer voltar para a página anterior do seu curso e não para o site anterior que você havia entrado antes de entrar no Canvas. É muito perigoso porque inclusive eu posso perder todo o meu trabalho, né? Pode sim. Se eu estiver fazendo alguma coisa, eu acabo perdendo o trabalho. Então foque em usar apenas os ícones, botões e links que estão dentro do seu curso. O que mais que a gente vai fazer agora? Bom, já que estamos então no exemplo de tarefas, vamos falar sobre ela. O que é uma tarefa? Tarefa é uma atividade que o professor pode pedir para um aluno enviar. Ele não tem o mesmo peso de um teste. O teste é como se fosse uma prova, uma avaliação. A tarefa é simplesmente uma atividade. Eu posso falar então que se a gente for fazer uma comparação com o curso presencial, a tarefa é aquilo que a gente faz em sala de aula, às vezes com os colegas, às vezes sozinho, ali no caderno mesmo e tudo mais. Isso, e ou até uma lição de casa também. Entendi. E daí a outra opção que a gente tem, que você falou, chama o quê? A outra se chama teste, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Aí seria como se fosse uma prova. Entendi, mas vamos focar na tarefa então. Isso, eu tô com uma tarefa aqui, o exemplo de tarefa. Isso. É um exemplo, então é claro que ninguém vai corrigir essa tarefa. Mas você pode clicar e mandar material só para testar, não tem problema nenhum, tá? Então, esse é um exemplo, tá, tem um vencimento aqui, que tem eu posso uma ter... data tá, ou não. porque o professor pode determinar quando que vai ser entregue ou não, até o máximo. E se ele determinar uma data, o que que acontece se passar dessa data? Você não entrega mais. Por isso que é importante a gente acertar o fuso horário lá no setup no primeiro vídeo, para a gente não perder essa data. Isso. Muito bem. Porque pode ter uma tarefa sem data nenhuma e pode ter uma tarefa com data de entrega e hora limite de entrega. Ah, é verdade. Esse limite ele pode ser na hora e no minuto, né? Exatamente, é super preciso. Então, o professor ele pode falar assim, tem que entregar até as 23h59 do dia tal. Isso. Se der 0 hora do dia seguinte, você já perdeu a oportunidade. E tudo é automatizado, então não deixe para entregar o seu material de última hora. Se a internet falhar, se acabar a energia elétrica, se acontecer alguma coisa e a hora passar, o sistema fecha a tarefa e não dá para reabrir, hein? Então toma cuidado quando tiver uma data de entrega. De olho sempre lá no seu calendário, ok?
Aí eu tenho aqui pontos, 0. É porque eu não fiz nada também. Isso, se vai avaliar, se vai valer alguma coisa ou não na sua nota final, é de acordo com o professor, de acordo com o curso. Neste caso, essa tarefa não tem valor algum, então por isso pontos 0. Entendi. Enviando uma caixa de entrada de texto. Esta é uma opção de tarefa. Existem basicamente 4 tipos de tarefas. Nós vamos falar das 3 principais. A primeira é esta que nós estamos exemplificando, uma entrada de texto. Então, ao enviar a tarefa, vai abrir um espaço para que você digite o seu texto. A outra opção é enviar um arquivo. Então, pode ser solicitado para que você envie um arquivo de Word, envie um PDF, envie uma foto ou qualquer outra coisa. Algo que eu produzi no meu computador e gerou um arquivinho. Isso, alguma Entendi. produção do aluno. E a outra opção é enviar uma URL. O que é uma URL? Ainda bem que você me perguntou isso. O URL é o endereço de um site. Então, se a tarefa, imagina assim, por exemplo, a tarefa fala, envie uma URL de uma notícia da internet. Então, você vai procurar a notícia em algum lugar. Achou uma notícia lá no UOL. Você entrou no UOL, navegou, achou a notícia. Como que você vai enviar a URL dessa notícia para alguém? Aqui é a tarefa, mas poderia ser para qualquer lugar, ok? Aquele endereço que aparece lá em cima é o URL. Quer ver? Vamos mostrar para você o que é uma URL. É esse daqui, ó. Aqui é do HTTPS, Canvas, Instructure.com, Courses, nananana. É todo esse texto comprido que... Ah, entendi. E é uma coisa fácil de fazer, porque eu clico, seleciono, né? Eu garanto que tá azul ou da cor que o seu sistema usa e Ctrl C. Isso, Ctrl C você copia. E daí eu vou lá, Ctrl V, todo aquele negócio e falo, tá. Isso, o URL é o endereço. Não é nada difícil. Não é. Então você tem essas 3 possibilidades: envio de texto, envio de arquivo e envio de URL. Vamos ver isso aqui então. Esse é um exemplo de tarefa. Isso. As opções podem ser: escreva um texto, envie um arquivo ou uma URL. Para esse exemplo, a opção será escreva seu currículo. Quem define qual é a forma de envio é o professor, tá? E aí, como é que eu faço? Clica lá em enviar tarefa. O botãozão azul. Este botão azul grande aqui. Vamos lá. Isso. Blá, 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 que ele repete e daí ele dá entrada de texto. Olha a caixona de texto. Repare que é muito parecido com o Word. Sim, tem várias opções. Negrito, itálico, centralizar, direita, esquerda. Este é um texto em negrito. Eu posso editar... Negrito não, negrito. Negrito, isso. Eu posso editar aqui, selecionar, eu posso deixar em negrito. Isso. Eu posso centralizar. É o que eles chamam de texto rico. Isso. Ah, entendi. Claro que tem outras opções, mas isso você vai explorando depois quando for brincar de mandar uma tarefa. É uma questão de prática, né? Sim. Eu tô vendo, inclusive, que aqui a impressão minha eu até posso colocar uma tabelinha, né? Pode. Olha só, e posso fazer uma tabulação e tal. Sim. Então, é assim, é capricho, né? É o capricho de entregar o trabalho. Deixa eu só... Pode ser em imagem, mas aí já é uma outra história. Entendi. Tá. O que mais que eu posso fazer aqui? Bom, apesar de ser um campo de entrada de texto, você pode colocar o que você quiser, certo? Pode ter imagem, vídeo dentro, URL. É uma caixa de escrever. Se já está pronta a sua tarefa, basta clicar lá embaixo em enviar. Que é esse daqui, enviar Outro botão tarefa. azul. Sempre atenção nos botões azuis, tá? Os botões azuis, eles são mais ou menos assim. Olha, muito provavelmente a próxima coisa que você quer fazer é este botão azul bem grandão. Sim. Entendi. Enviar tarefa. Posso enviar? Isso, pode enviar. Vou enviar. Enviando. Ah, tem uma coisa muito importante aqui. A primeira é, a gente não fica clicando, né? Porque leva um tempo para processar. Isso. Então, uma vez só. Clica uma vez. Apareceu ali o enviando, deixa. Espera. Uma hora vai. Se demorar muito, aí você vê o que você vai fazer. Mas enquanto isso, tá ali de boa. Então enviou. E olha que a sua tela já mudou. Dá uma olhada que aparece lá, entregue a data e os detalhes do envio. Ah, aqui no cantão. Verdade. Isso. Se eu clicar no detalhe, o que acontece? Clica lá pra ver. Eu tenho que esperar. Ah, detalhes do envio. Você vai ver o que você enviou. Que interessante. E pode ter comentário e tudo mais. Você pode mandar mais um textinho e você pode ver o que o professor respondeu depois pra você também. Tá, mas agora como é que eu volto? Bom, vamos voltar então. Bom exemplo.
você não sabe onde você está e precisa voltar. E a ideia, a primeira coisa que a gente pensa, vou clicar aqui no botão de voltar no navegador. Não. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não sei onde eu tô, me perdi. Repara aqui na tela que lá embaixo não tem botão de voltar. Não tem. Não sei onde eu tô, clica ou em página inicial ou em módulos. Que a gente já falou, módulos é a melhor opção. A melhor opção. Porque eu sei onde eu tava. Eu tava no exemplo de tarefa. Isso. E eu venho e eu clico de novo. Naquele caso, você entrou na parte de detalhes da tarefa e por isso se perdeu no meio do curso. Tá aqui de Em novo. qualquer lugar, volta lá. Inclusive, aquela parte de comentários que apareceu naquela página tá aqui. Isso. Porque não tem nenhum comentário. Entendi. Repara que tem mais um botãozão azul. Reenviar tarefa. Cuidado. Ele pode aparecer ou não. Depende da configuração do professor. É o professor que decide. Porque pode ter aquela oportunidade, seu trabalho aí tá legal, mas dá pra dar uma melhorada, você não fez o seu melhor. Aí você pode reenviar. Isso. Ou até mesmo na hora que você verificou lá no detalhes do envio, que mandou o arquivo errado, que escreveu besteira, quer mandar de novo. Se tem a opção de reenviar a tarefa, você pode reenviar. Mas não conte sempre com isso. É muito comum, né? A gente tá fazendo um curso, uma capacitação, tem vários exercícios, várias tarefas, várias coisas para fazer. A gente mantém uma pastinha com a coisa e na hora de clicar o arquivo para enviar, a gente acaba mandando o arquivo errado. Tá, então aí isso daqui é uma opção bem legal, se tiver disponível. Se tiver. O que mais que eu vou fazer aqui agora? Bom, lá embaixo continuam aqui os botões. Repara, avançar e voltar. Então a gente pode ir para a próxima etapa, no caso, ou voltar. Tá bom, então como eu sou um ótimo aluno, eu já estou avançando. Ok, vamos Cliquei avançar. em avançar. Tá, apareceu um exemplo de teste. De novo, olha, coisas que eu já conheço. Sem data de entrega, os pontos, o número de perguntas que eu imagino. Entendi. O limite de... O que é esse limite de tempo? Porque não é um vencimento. Limite de tempo é diferente de vencimento. Vencimento é a data limite para executar o teste. Para eu entregar. Isso. Limite de tempo é a quantidade de tempo que você tem para responder as perguntas. Pode ter, por exemplo, 30 minutos. Então você tem meia hora para fazer esse teste. É o tempo que o teste leva. Isso. Entendi. Ele vai começar a contar no momento que você clicar lá em fazer o teste. Então, como eu sou um cara muito inteligente, eu já sei o que tentativas permitidas quer dizer. Quer dizer que aqui o professor determina o número de vezes que você pode tentar de novo. Isso. Inclusive, pode não ter tentativas de novo, né? Não, pode ter tentativas permitidas. Uma. Entendi. Perigosíssimo, hein? Sim. Instruções. Este primeiro módulo tem como exemplo um teste. Não há limite de tentativas, porém sua capacitação será configurada para liberar o próximo módulo somente após o aluno acertar 100% do teste. Isso. Esse texto é o professor que escolhe. Ele vai escrever aí o que ele quiser, porque é um texto introdutório. Não é questão ainda, não é a avaliação nem a prova, é simplesmente uma introdução da prova. Entendi. Sabe o caderno de vestibular, que tem algumas instruções antes de abrir o caderno do vestibular com as questões? Aquela página da frente que fala pra você colocar o nome primeiro, que fala pra você desligar o celular, que fala pra você preencher o vestíbulo direito. Só usa... Lápis preto número 2, tudo aquilo que a gente não faz. Isso. Tá bom. Mas, então, pode até ter um vídeo aqui, né? Pode ter vídeo, pode ter imagem, pode ter um monte de coisas. As maravilhas da internet. Eu posso clicar no botão grandão azul de novo? Deve. Inclusive, depois, entra aqui no teste e faça um teste para você experimentar como é que funciona. Ninguém vai estar te avaliando, fique tranquilo. Fazer o teste. Muito bem. Tem um teste aqui. Olha só, tem um guia de perguntas aqui. E esse guia é muito legal. Repare que ele está com uma interrogação antes de cada uma. Por quê? Porque ele sabe que você não respondeu ainda. Entendi. E aqui conta o tempo para mim. Isso. Como não tem um tempo limite, repare que o tempo está progressivo, ele está aumentando. Se tivesse... Seria... regressivo. Regressivo. Levou um tempo para eu lembrar a palavra aqui. Vamos lá, é o teste, tá me deixando nervoso. É o teste. Ai. As instruções voltam aqui. Repete aí e começam as questões que o professor colocou para você. Pergunta 1, valendo 1 ponto. Quando está de dia, qual é a cor do céu? Lembra que é um teste somente ilustrativo, né? Então aqui nós colocamos várias questões, no caso 4 questões, cada uma de um tipo para você conhecer algumas das possibilidades. Tem outras, mas depois a gente fala disso. Ele pode estar preto, ele pode estar cinza, ele pode estar azul. Eu vou considerar que é um dia bonito.
E vou colocar azul. Ok. Ao colocar, ele não corrige ainda. Só vai corrigir depois que você terminar o seu teste. Inclusive, okay? eu posso ficar mudando por enquanto. Pode. Eu posso mudar à vontade. Legal. Sim. Vamos lá. O valendo 1 ponto. As rosas podem nascer de que cor? Marque todas as opções que você considera correta. Ah, porque olha só. Olha a diferença. Esse que é uma bolinha, eu só posso marcar uma. Agora, este daqui que é um quadradinho, eu posso marcar todas que eu achar conveniente. Isso. Eu não manjo muito de rosa, eu acho que é vermelho e amarelo. Eu realmente acho que é vermelho. Eu não sei, eu realmente não sei. Aí tem um vídeo aqui sobre 5S. Isso aqui é para ilustrar que as questões não precisam estar unicamente com texto. Pode Entendi. ter imagem, pode ter vídeo e pode ter somente texto. Porque dependendo, você precisa fazer uma interpretação de um vídeo, de uma situação e tudo mais. E é a maravilha da internet. Algo que não teria num caderno. Impossível. Eu clico aqui, né? Pode clicar e pode assistir. Igual você tá o vídeo. clicando todos os vídeos, a gente tá clicando. Eu vou abaixar um pouquinho o volume aqui. Sim. Ah, entendi. É um vídeo, por exemplo, esse daqui tá no YouTube. Então, Isso. tem todos aqueles comandos do YouTube que a gente tá acostumado. Inclusive, eu posso pausar, porque eu não quero falar de 5S agora. Tá bom. A metodologia 5S pode ser aplicada no processo de trabalho de qualquer empresa. Eu sei que é verdadeiro. Sim. Mas eu vou colocar falso. Para mostrar o que acontece quando a gente erra. Ótimo. Mas eu só quero deixar bem claro que eu sei que é verdadeiro, tá? Pergunta 4, valendo 1 ponto. Opa, uma dificílima. Sobre animais, preencha as lacunas abaixo. O cavalo tem 4 patas. Repare que nesse tipo de questão você tem que digitar. E tem que digitar da forma correta. Quais são as formas corretas? Depende de como o professor configurou. Neste caso, ele pode configurar dizendo que a resposta correta é 4 por extenso e o número 4 também. Ah, então varia de professor para professor, Varia como de ele professor. configurou e tudo mais. Porque que tipo de coisa, que tipo de situação? Números a gente acabou de explicar. Talvez você queira escrever, talvez você queira colocar o próprio algarismo. Mas às vezes tem aquela situação que tem algum nome estrangeiro, que é, você sabe, Schwarzenegger. Como escreve isso? Então, acho que qualquer coisa vale, mas enfim, é esse tipo de coisa. Então, lembra de sempre verificar que você está escrevendo a palavra certa, Isso. correta e tudo mais, porque nem sempre o professor vai ser uma pessoa que vai considerar, não, ele escreveu mais ou menos. Não, normalmente não existe isso. E todas essas questões que nós estamos te mostrando são questões autocorrigíveis. Significa que ao terminar o teste, ao clicar em enviar, a correção já vai aparecer. É independente da ação do professor. Não dá para depois chegar pro professor e falar, ah, mas eu quis dizer isso. Não, ele já vai ser corrigido, tá? Então, isso daqui, esse 4 que eu tô colocando, a resposta que ele vai comparar já tá pré-programada. Isso, aqui tá tudo programado para as 4 questões. E eu queria lembrar de um negócio. A gente tá fazendo já há 4 minutos e 19 segundos. Sim. Você pode olhar a qualquer hora. 2, ainda da pergunta 4. O camelo tem 2, enquanto o dromedário tem 1. Corcovas. Corcovas. Será que tá certo? A gente vai descobrir junto. O quê? Ah, olha só. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4. Tá ticadinho. Se tá ticado é porque você respondeu, não que está certo. Isso não quer dizer que tá certo. Não. Isso quer dizer que tá preenchido. É só para você ver o que tá faltando responder. Ah, claro, porque às vezes um teste ele pode ser grande o suficiente para eu me perder no meio das perguntas. Sim. Então eu venho aqui para cima e vejo se eu respondi tudo. Respondi tudo, tô levando 5 minutos e qualquer coisa. E agora, como sempre, eu tenho o botãozão azul enviar teste. Vamos enviar. Posso enviar? Pode. Vamos lá, enviar teste. E aqui está o nosso teste. Isso. Claro que está aparecendo aqui o histórico de tentativa, porque a gente está fazendo curso, a gente testou funcionalidades e tudo mais. Vai, volta. Mas ele aparece aqui com feedback pra gente, né? Olha só, pergunta 1, tá dizendo, correto, o céu é azul por causa do comprimento das ondas de luz e tudo mais. Isso. Eu acertei. Sim. Pergunta 2, também eu acertei, ele dá todo o feedback. Só que, como a gente tinha combinado, eu errei a pergunta 3. E daí também tem o feedback. Isso quem faz é o professor, né? Isso, tanto o feedback da questão que você acertou como a que você errou, está configurado pelo professor. Então, se não aparece nenhum feedback, é porque não foi configurado antes, tá?
E aqui a pergunta 4 também eu tinha respondido certo, então deu tudo legal. E como é que você sabe que a questão 4 você acertou? Porque ele tá falando aqui 4 corcovas, 4, corcovas, e ele não falou que tá errado. Isso, além de não falar que tá errado, ele te deu uma pontuação, Ele 1 me de deu... 1. Se verdade. tivesse errado, estaria 0 de 1. Porque ó, aqui tá 0 de 1. Isso. Só que olha só, coisas interessantes. Eu vou fazer o teste novamente. Pode clicar nesse menu lateral, como pode clicar no grande botão azul que está no meio da tela. Lembrando que essa opção só aparece se tiver essa possibilidade. Depende de como o curso foi configurado anteriormente. De novo, ó, agora as perguntas estão com interrogação. Isso. E olha Tem só. que fazer tudo de novo. Tudo de novo, Tudo mesmo de as que novo. eu acertei. Sim. Vamos fazer agora, vamos errar o céu. Essa daqui eu vou fazer certo, vermelho e amarelo. Ok. Essa daqui eu não vou responder. Ah, ótimo. E essa daqui eu vou fazer certo também, porque são as coisas que a gente quer mostrar. Sim. Corcovas. Então, olha só. Eu esqueci de verificar aqui. Ele mostra pra você. Mas supondo que eu não tivesse verificado, porque por algum motivo eu tô com pressa e tudo mais, eu tenho aqui o enviar... Olha só. Olha só. Coisas legais. Porque se eu clicasse aqui no verdadeiro e falso, ele estaria azul, né? Isso. Então, amigão, se não tiver em azul, é porque tá faltando alguma coisa. Verifica aqui em cima e tudo mais. Mesmo assim, eu vou fazer sem verificar e... Porque você não sabe, você não quer arriscar. Você quer deixar em branco, não quer mandar mesmo. Eu vou enviar, hein? Vai lá. Enviei. Olha, ele já me dá uma bronca. Você não respondeu uma pergunta. E veja os detalhes da lateral, né? Enviar mesmo assim, Aí você escolhe. eu tenho opção ou não. Mesmo assim, eu vou enviar. Ok. Ele deixa eu enviar. Deixa. Ele deixa eu enviar. E Você tem a possibilidade de mandar um teste com uma questão em branco. Você tem esse direito. Sem responder. Isso. Tá bom, ó. Pergunta 1, incorreto. De fato, o céu de dia costuma ser azul. As rosas eu acertei. E aqui, ó, ele deixa bem claro. Não respondida. Isso. E a pontuação? 0. Isso vai aparecer para o professor, né? Não O respondida. professor e pro aluno também. Entendi. E mais uma vez, ó, o cavalo tem 4 patas, corcovas e tudo mais. Fazer o teste novamente, porque eu quero terminar em alto estilo, né? Eu não quero fazer errado. Vamos acertar tudo dessa vez, então. Vamos tentar, pelo menos, Vamos né? ver, tá tão difícil esse teste, né? Céu azul, amarelo e vermelho. E eu volto a dizer, eu não sabia que tinha rosa Repara amarela. que as respostas agora estão embaralhadas. Aqui, né, Não as está opções. na mesma ordem. Então não adianta nada Lembra que o perguntar. azul estava lá no final? Caso eu esteja fazendo ali numa sala com um colega do lado, eu pergunte no WhatsApp assim, né? Olha, quais são? A primeira e a segunda. Só para dar aquela dificultada, né? Não adianta tentar colar. O sistema é inteligente. O 5S é verdadeiro. E vamos lá. O cavalo tem 4. Não, 4, né? 4 e corcovas. E olha só, agora tá em azulão, bonitão. Ele sabe que você preencheu. Não sabe se tá correto ou não, mas sabe que você preencheu. E aqui dizendo que tá preenchido. Ok. Muito bem, enviar teste. E finalmente terminamos de falar de testes. Olha só, pontuação atual 4 de 4, pontuação mantida e todo o meu histórico, Isso. que o professor também tem o acesso. Você tá vendo todo o histórico porque esse teste está configurado para que seja mantida as versões. Ele pode ser configurado para manter somente a mais recente ou a que tem a maior pontuação. Tudo a critério do professor. Critério do professor é critério da configuração prévia. Muito bem, depois de falar de teste, a gente vai falar do quê? Vamos falar das outras opções de teste. Nós falamos das questões que são autocorrigíveis. Como vocês viram, a resposta já aparece para você, sem o professor ter que corrigir. Isso é muito bom porque eu tenho um feedback na hora. Isso. Mas isso me impede de ter um teste de perguntas mais complexas, de uma análise de texto bem produzida e tudo mais. Para isso, vê o que você vai falar. Isso mesmo. Você pode ter sim questões dissertativas. Isto é, aquelas questões que você tem que digitar e escrever. Você pode inclusive ter uma questão para enviar arquivo, em que você faz alguma produção, faz algum arquivo num software diferente e anexa para que o professor receba.
Então tem sim questão que o professor precisa corrigir. Um arquivo de texto, uma planilha, uma PowerPoint. apresentação, entendi. Isso tudo eu posso mandar como arquivo, ou então se o Isso. professor pediu, a minha resposta pode ser uma dissertaçãozinha, um texto mais longo, Isso. que daí, obviamente, o sistema não tem como corrigir automaticamente, vai do Não. crivo do professor dele ler com calma, no momento dele de corrigir, então eu não vou ter a nota na hora. Na hora não, mas na hora que o professor corrigir, você vai receber um alerta no seu e-mail avisando que sua prova foi corrigida. E aí sim você pode retornar ao Canvas e verificar como que ela foi corrigida, ter o feedback do professor de cada questão. Porque ele vai colocar lá o feedback. Isso. Nossa, muito simples de usar. Então, se tem questão que é aberta, isto é, que depende da ação do professor, é só aguardar. Numa hora, você vai receber lá no seu e-mail esse aviso dizendo que está corrigido. E é o tipo de coisa que normalmente na página inicial, na apresentação do curso, já está combinado, né? Sim. O professor pode levar até tanto tempo para corrigir o seu exercício. Isso. Lembrando que a internet funciona 24 horas, o professor não. É uma boa essa. O professor dorme também. Sim. Vamos lá. Agora a gente fala do quê? Vamos avançar? E falar do fórum de discussão, porque eu já vi Ah. aqui na dicasinha. Tô aprendendo a usar o Canvas. Opa! Fórum de discussão. O que é um fórum de discussão? É o nosso tradicional fórum. Um espaço em que tem geralmente um questionamento, uma pergunta, alguma coisa que o professor jogou para os alunos responderem. E assim como em qualquer fórum, você responde ao professor e responde aos outros alunos também. Cada resposta é chamada de post, então você faz uma postagem, você manda um post. Esse fórum está aberto para que você faça os devidos testes, envie posts para você ver como é que funciona. Só cuidado com aquilo que você vai escrever, porque uma vez que você mandou um post, todo mundo vai ver, ok? Então, na verdade, isso é bem um mural mesmo, É igual um mural. página inicial de Facebook, todas essas coisas. Você postou lá para todo mundo ver. É aqui no responder que eu posto? Isso, clica lá em responder, vamos experimentar. Aparece o editorzinho. Olha ele de novo aí. Aquele editorzinho que a gente conhece. Então, este aqui é aquele post que tem que digitar direito. Todo mundo vai ver e lembrar do vídeo. Isso. Muito bom. Pronto, digitei meu texto. Isso. E daí, como aquele bom editorzinho que tem, eu posso fazer negrito, itálico, centralizar Tabela, e tal. toda aquela história, só lembrando mesmo que ele é completamente público, né? Isso. Público para quem está dentro deste curso. Isto é, para todos os professores e todos os alunos deste curso. Então, muito cuidado com o que o senhor escreve, tá? Vamos lá. Uma vez que eu escrevi, Vamos clicar botãozão azul, publicar resposta. publicar resposta. E pronto, apareceu aqui, inclusive com o meu nome, minha foto. Sua foto. E quando? Então, Dia, hora. então fica tudo registrado, né? Não adianta dar aquele migué de última hora. Não, já coloquei faz tempo. Todo mundo vai saber que você colocou Sim. na última hora. Fórum de discussão, tarefa e teste pode ser colocado com data. Então você pode ter uma data limite para fazer uma postagem. Depois o fórum fecha e não consegue-se mais responder. Atenção que muitas vezes o fórum é contabilizado para nota ou até mesmo é um requisito para que você continue para o próximo módulo. Então, atenção nas datas, hein? Fiz minhas respostas, as outras pessoas vão responder. E tem um negócio interessante, né? Se eu clicar nesse responder, já tem uma resposta aqui. Se eu Sim. clicar nesse responder, eu vou responder essa inicial. Isso. Mas se eu clicar nesse outro responder de baixo, eu vou responder a resposta da pessoa. Isso. Então você pode responder a resposta de uma pessoa, pode responder a própria resposta, se quiser colocar um comentário a mais, ou pode responder novamente ao professor. Então tudo isso tem níveis, né? E daí vai Sim. organizar. Para a discussão ficar bem organizada. Sim. Muito bem. O que eu preciso mais saber do fórum? O fórum é basicamente isso, tá? Ele só é aberto pelo professor, o aluno não tem a possibilidade de abrir um fórum, ok? E ele pode ser avaliado ou não, isto é, ele pode valer nota ou não. E ele pode ser condição para você continuar o seu curso, ou não.
Então, do fórum é isso. Mais uma ferramenta, a gente tem muita coisa para discutir, muita coisa para aprender. Para onde que a gente vai agora? Vamos voltar lá no módulos? Vamos aqui, módulos. Vou te explicar mais uma coisinha que é importante aqui para nossa capacitação, tá? Repare aqui na tela que nós temos um módulo chamado Novas Capacitações. E lá dentro tem uma página chamada Novidades. Certo. Em Novidades, é lá que a gente vai informar para você que tem novos cursos acontecendo aqui no Centro Paula Souza. Esses cursos podem ser online, assim como este que você está vendo, como eles podem ser presenciais também. Todas as capacitações, todos os cursos serão divulgados aqui nesta página de novidades. E é nesta página também que você vai ter o acesso a esses cursos, inclusive os presenciais, porque mesmo sendo presencial, haverá um formulário depois para você preencher e receber a sua certificação, tá? Então, fica de olho nesta página, fique de olho no anúncio aqui do seu curso de Canvas, para você saber quais são os cursos que estarão acontecendo e que você pode participar, tá? Aqui também tem a certificação, que é o último módulo. Vamos abrir aqui o último módulo. Olha só, tem mais 2 paginazinhas. Mais 2 páginas, que vai aparecer este módulo em todas as capacitações. Na primeira página, vai ter uma pequena explicação sobre a certificação que vai ser padrão. E, logo após, um pequeno teste para que você comprove que você fez o curso, que entendeu e que está tudo ok. Só assim que você garante o seu certificado, ok? Mesmo sendo um curso presencial. Mesmo sendo presencial. Então vamos lá, tá? A gente tem várias capacitações, como você disse, algumas são online, algumas são presenciais. Sim. No quadro de novidades aqui no Nova Capacitações é que eu fico sabendo sobre essas capacitações. Mas mesmo ela sendo presencial, vai ter essas instruções aqui para a gente fazer tanto o teste que tá tudo ok, que eu participei mesmo e tudo mais, como para saber aquelas instruções finais de como termina e eu tenho meu certificado. Exatamente. Então não adianta só ir ao curso ou só cursar online. Precisa realizar esse teste de certificado para que você receba o seu certificado. Não adianta só cursar, precisa realizar o teste, ok? Muito bom. O que mais que a gente tem para falar por hoje? Bom, uma última dica para você é que se você ainda tiver alguma dúvida de como navegar no Canvas, existe no menu do Canvas um ícone chamado Ajuda. Lá você pode encontrar tutoriais e fóruns do próprio Canvas para te ajudar a responder a sua dúvida. Quer ver? Clica lá. Olha só, e lembrando que como é o menu do Canvas, quem preparou isso foi a equipe do Canvas. Isso. Neste caso, não temos nenhum controle sobre este menu. Ele já vem com o Canvas preparadinho, tá? Ah, mas olha só, pesquisa os guias do Canvas, Canvas 101 em 10 minutos. O resumão. Muito legal, muito legal. Então, várias coisas que eu posso ter dúvida pode ser resolvido aqui no menu Ajuda. Exatamente. Principalmente esse primeiro item, pesquise nos guias do Canvas, tem muita coisa legal. E tá tudo em português, tá? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do curso. Eu vou voltar aqui para a página inicial, porque eu sempre preciso voltar para a página inicial. Qualquer dúvida você já sabe onde procurar. E nos vemos num próximo curso. Até mais!